Olá amigos, tudo bom com vocês? A partir de hoje vamos começar uma série chamada Bibliografia Piresina, onde a gente vai contar para vocês a história da nossa cidade de Pires do Rio, a sua fundação, quem foram os fundadores, quem foram os primeiros moradores, sua economia, sua história, a chegada da estrada de ferro aqui em Goiás. Tudo isso nós vamos contar nessa série de vídeos que começa hoje, tá certo? E vamos, através dessa história, vamos também trazer para vocês autores aqui de nossa cidade e que hoje também não moram mais em nossa cidade, que escreveram, que deixaram suas linhas, né? Autores que deixaram seu apreço pela cidade de Pires do Rio também, certo? Então nós vamos trabalhar com livros, nada mais, nada menos, de Wilson Cavalcante Nogueira, como este aqui, chamado Pires do Rio, Marco na História de Goiás. Vamos trabalhar também com a Cronologia Piresina, escrita por Jaci Siqueira, de 1914 a 1922. Vamos trabalhar também com este livro aqui, Pires do Rio, Nossa Terra, Nossa Gente, da escritora Iranilda Divina Rezende Paz. Falar também um pouquinho desse livro aqui, História Regional de Goiás, escrita por Ubiratã Gali. Ubiratã, que é presidente da Associação Piresina de Letras e Artes aqui da cidade de Pires do Rio. Vamos trabalhar também com esse livro aqui do autor Hamilton Roseiro Rodrigues da Cunha, o livro Frutos do Tempo. Trabalhar também com esse livro aqui chamado Pontos Históricos de Pires do Rio. Ele foi escrito pelo senhor Francisco Ascioli Martins Soares. Mais um livro de Wilson Cavalcante Nogueira chamado Relicário. Este livro, a capa do livro, é a casa onde ele residiu, que foi a primeira casa construída em Pires do Rio, que era a residência do senhor Manuel Cavalcante Nogueira. Vamos trabalhar muito esse livro. Mais um livro que nós vamos trabalhar, nosso grande amigo, escritor Walter Porto Almeida, o livro Cartas Místicas. Mais um livro de Jaci Siqueira que nós vamos trabalhar também, chamado Opus Pires do Rio. O livro do seu João Albano Teles, ele lançou ele agora em 2014. Fundação e Emancipação de Pires do Rio, 1921 a 1931. Vamos falar também da nossa escritora Sandra Maria Bianchini Cacheta, que escreveu esse livro aqui, Mesclando a Escola. Vamos trabalhar também com o livro de Hércules de Campos, Anos Dourados da Teteia do Corumbá. Para você que não sabe, Teteia do Corumbá é o apelido carinhoso da nossa cidade, Pires do Rio, também como conhecida como a cidade dos beija-flores. Vamos trabalhar também com o livro de Ubirajara Gali, chamado Os Anhangueras em Goiás. Mais um livro de Wilson Cavalcante Nogueira que se chama Incidente em Pires do Rio. Vamos trabalhar este livro aqui também. Vamos trabalhar também com livros do senhor escritor Édio de Gregório, livro chamado Coletânea de Pequenas Coisas. Mais um livro de Jaci Siqueira, este se chama Um Contrato Singular. Trabalharemos também com este livro chamado Antologia. Ele foi escrito por Ubirajara Gali. Vamos trabalhar com um livro, ele não é piresino, mas morou em Pires do Rio, Nelson Siqueira. São crônicas, ele é um cronista aqui de Goiás,
E este livro se chama Páginas de Ontem. Mais um escritor perizino, Edir Meirelles. Vamos contar a história deste livro aqui, se chama Fotos, Histórias e Sonhos. Mais um escritor perizino também que nós vamos trabalhar, Virmondes Campos Júnior, com o livro Beco da Memória. Algumas histórias interessantes nesse livro aqui do nosso amigo Virmondes. E vamos trabalhar também com esse livro aqui, já da escritora Iranilda, que nós falamos lá atrás, Iranilda Divina Rezende Paz, o livro que se chama Pirizinos Ilustres. Enfim, a gente tem muita coisa boa para falar para vocês, muitos vídeos antigos, vídeos de trens, né, vídeos da nossa estação, vídeo da rede ferroviária, vídeo da nossa cidade, muitas fotos antigas da nossa cidade, fotos atuais, o que aconteceu no passado e o que acontece nos dias de hoje. Nossa cidade é uma cidade que sempre foi muito acolhedora, né? Desde a época do início da cidade, que sempre que vieram os imigrantes para cá, até nos dias de hoje. Todos os dias chegam pessoas vindas de outras regiões do Brasil para morar aqui na nossa cidade, trabalhar, criar seus filhos, né? Então a gente espera que vocês gostem. Eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, tá certo? Dá o like lá no sininho lá, porque quando a gente for soltar novos vídeos dessa série aqui, Bibliografia Perizina, vocês ficarem avisados, tá bom? Vamos aos vídeos? Baseado em estudos realizados através dos livros idealizados e publicados por escritores que possuem um apreço pela cidade de Pires do Rio, contando e preservando a memória da cidade, relatando a chegada da ferrovia em Goiás, a fundação da cidade, sua emancipação, seu povoamento, primeiros moradores e seu crescimento e importância econômica. É um reconhecimento aos homens e mulheres que deram sua grande contribuição para o progresso da cidade, do estado de Goiás e ao cenário nacional. Nosso intuito é trazer a todos informação sobre a história, e isto inclui de trilhos a dormentes, locomotivas a estações, de fotografias a entrevistas, de documentos a vídeos. Não emitiremos aqui nossa opinião, somente queremos reavivar nossa memória, trazer às novas gerações informação pertinente à trajetória da cidade de Pires do Rio, do estado de Goiás. Como disse o poeta, a cidade dos beija-flores, desde a criação aos dias atuais. Sobre o veludo suave da colina, brilha a cidade ao sol amanhecente, que os píncaros e as várzeas ilumina com o fulgor de seu beijo mais ardente.
Tal a fé é o valor de sua gente, que, aos 7 anos de idade, tal menina proclama-se capaz e independente, e para logo, entre as irmãs, domina. Pires do Rio, esse seu nome é um guiso a retinir-me n'alma a todo instante, lembrando tudo o que ficou por lá. Nestes versos traçados de improviso, vai a minha saudade lancinante, a teteia gentil do Corumbá. Autor: Silênio Marques de Araújo Vale, Léo Lince. Antes de falarmos sobre a fundação aqui da cidade de Pires do Rio, vamos falar primeiramente sobre a chegada da Estrada de Ferro aqui em Goiás. Em 1913, entrou em operação no território goiano a chamada Estrada de Ferro Goiás. Essa ferrovia já estava em Araguari, Minas Gerais, desde o fim do século XIX e avança pelo território goiano, chegando ao Roncador, às margens do rio Corumbá. E neste ano de 1913, entra em operação. A chegada dos trilhos em território goiano provocou a diversificação das exportações goianas, já que Goiás passou a exportar, além do gado vivo, já pronto para o abate, também o charque. Foram implantadas as chamadas charqueadas. O gado era abatido, a carne era salgada e exportada então pelos trilhos, e possibilitou também uma maior arrecadação de impostos. Este é outro ponto importante aí no avanço dos trilhos em território goiano. Se Goiás estava exportando mais além da pecuária, produtos agrícolas passam a ser exportados pela ferrovia. Obviamente tiveram incrementos na arrecadação dos tributos. Outro ponto importante foi a valorização das terras que estavam em áreas de influência dessa ferrovia. Como tinha condições de produzir e escoar essa produção, essas terras passaram por significativo processo de valorização, e para que esses produtos, então, chegassem à ferrovia, foi necessário a abertura de estradas. E, claro, a ferrovia foi a responsável por marcar a inserção de Goiás na economia nacional, que antes tinha seu comércio apenas na economia regional. Mas o avanço da ferrovia possibilitou que Goiás se conectasse a São Paulo e inserir sua dinâmica econômica nacional. Nossa história começa com esse livro do autor pirizino Wilson Cavalcante Nogueira, nosso conterrâneo. O livro se chama Pires do Rio, Marco da História de Goiás.
E o Wilson diz assim: esta é uma história de que fui participante atento. Não tenho, entretanto, a pretensão de estar realizando a única e verdadeira história de Pires do Rio. Nem pretendo estar realizando uma única e verdadeira interpretação dos fatos dessa história. Ofereço sobre a matéria uma apresentação por vezes inédita de subsídios. Para o trabalho reivindico apenas o mérito da honestidade com que o realizei. Nos detalhes essenciais agarrei-me à documentação. Nos detalhes secundários, meramente ilustrativos, valeu-me a memória. Bem nítida. Não penso ser necessário afirmar aqui um fato conhecido. A memória humana frequentemente retém melhor as imagens dos primeiros anos de vida que outras de depois. Aqui e ali, conferi as imagens por mim memorizadas, com outras fixadas por memórias de contemporâneos dos fatos. Limitei-me à história dos primeiros 10 anos da terra em que nasci e onde vivi por tanto tempo. Razões diversas, cujo arrolamento e justificação não caberiam aqui, determinaram os limites estabelecidos. As cartas de Manuel Cavalcante Nogueira, aqui apresentadas, foram por ele escritas, a sua primogênita, então casada e residente na fazenda Muquem, município de Santa Cruz. Wilson Cavalcante Nogueira. Goiás, Norte e Sul. Goiás é uma unidade político-administrativa, como tal, configurada desde a sua origem. Dentro da unidade, no entanto, fatores diversos, condicionados basicamente pela geografia, determinaram uma dicotomização. Esta foi manifesta ontem, como hoje, discreta, sob certos aspectos e acentuada entre outros. Norte e sul do estado se separam por uma distância considerável. São mais de 1.500 quilômetros em linha reta. O aparecimento das rodovias. Para grande parte do estado, a rodovia antecedeu a ferrovia. Isto é perfeitamente explicável. Em qualquer tempo, pelo fato de ousar e custar muito menos a construção rodoviária que a ferroviária, principalmente quando os padrões requeridos descem a níveis mínimos. Roncador, um porto fluvial no sertão. Como ficou exposto atrás, os trilhos da Estrada de Ferro de Goiás chegaram em 1914 às margens do rio Corumbá. Uma pequena estação ali se construiu. Recebeu o nome de Roncador, nome que lhe deu um córrego da proximidade, afluente do mesmo rio. Roncador, com o passar dos anos, passou a ser um núcleo populacional de mais de 200 casas improvisadas ou semi-permanentes, onde pouco se dormia e muito se trabalhava. De lá partiam sertão goiano adentro, diversas estradas, carreiras e sendas de tropeiros. Gestação de uma nova cidade. A construção ferroviária, no tempo e no lugar, empregava largamente mão de obra não qualificada. Ela supria máquinas, então, não disponíveis e apoiava o trabalho das poucas equipes qualificadas de dinamitadores, nas pedreiras ou de montadores de trilhos em toda a linha. Para cobrir as necessidades da obra, especialmente nas fases de ritmo intenso de construção, a estrada abria grandes frentes de empregos, para onde ocorriam enormes contingentes de pessoas. Da análise dos fatos a uma tomada de posição, não decorreu muito tempo. Os roncadourenses anteciparam aos acontecimentos, promovendo rápida e total migração em busca de outro ponto comercial no meio do sertão. Havia uma dúvida: onde se situaria o novo ponto?
Por quanto tempo esse novo ponto permaneceria como tal? Na primeira estação ferroviária além da ponte? Ou em outras das várias estações que se construíram ao longo dos 84 quilômetros de linha nova, que logo seriam entregues ao tráfego? Havia uma certeza: Roncador desapareceria tão depressa quanto nascera e crescera. Primeiro nome do lugar. A estação ferroviária do povoado da Rua do Fogo ainda não estava sequer locada, e já se concluíra a ponte Epitácio Pessoa, com trilhos já lançados além dela. O tráfego das locomotivas no novo trecho não se fez esperar. Os lastros passavam um após outro, pejados de trilhos dormentes e gente, para atender à construção da estrada que continuava sem cessar. As necessidades daquele tráfego impunham o estabelecimento de uma estação que o controlassem. A direção da estrada resolveu estabelecê-la alguns quilômetros além do povoado, em local conhecido como Maria Preta. Para isso, apenas construiu um pátio elementar de manobras, colocando um vagão ferroviário em desvio para servir de estação. Assim, logo no começo, o trem passava pelo povoado sem se deter, só fazendo em Maria Preta, além em região de muita acidentação de solo. Os líderes locais, sempre atentos e então unidos, perceberam logo a situação. Vários deles se tinham tornado amigos dos engenheiros ferroviários e mesmo do diretor da ferrovia, o engenheiro Balduino de Almeida. Desde os tempos de Roncador, puseram-se todos a trabalhar pelo interesse da localidade, reivindicando a construção de uma estação ferroviária junto dela. Conseguiram a aliança de Santa Cruz, com seu valor político, para a sua causa. Promoveram sucessivos encontros com Balduino de Almeida, alguns destes realizados na residência definitiva de Manuel Cavalcante. Dentro dessa definição começou a ser construída a estação reivindicada. E, como o local ainda não tinha nome oficial, alguns passaram a lhe dar o nome de Estação do Rio Corumbá. Este toponímico encontramos em diversas cartas daquele tempo, duas delas de nosso arquivo. Foi um nome que não se fixou, todavia. A inauguração da estação. A cerimônia de inauguração da estação ferroviária foi simples e rápida. Deu-se a 9 de novembro de 1922, com a chegada de uma primeira composição de passageiros. Dentre estes se destacavam Ramos Caiado, Balduino de Almeida, engenheiros da ferrovia e muita gente de Pires do Rio e das imediações, que havia descido até a estação de Roncador para retornar no trem. Poucos dias antes se abrira no cerrado em frente à estação um roçado. Nele se erguera por um dos pedreiros da estrada de ferro um marco comemorativo despretensioso. A estação obedeceu aos padrões arquitetônicos e construtivos em uso na ferrovia. Edificação simples e funcional, com plataforma alta e cobertura. A noite já estava chegando quando a locomotiva apitou na primeira curva dos trilhos, ao sul. Um apito longo, repicado, festivo, como convinha à comemoração, e avançou devagar, projetando à frente o facho luminoso de seu farol, deixando atrás de si uma esteira fervilhante de faíscas. A escuridão da noite, destacando os efeitos luminosos, a convertia num espetáculo de fogos de artifício. O nome que ficou. Rasgando o sertão ainda quase improdutivo e praticamente deserto, a estrada tinha poucas cidades em seu trajeto. Entre elas vencia largas distâncias do cerrado. Em meio a estas distâncias, as necessidades de controle do tráfego, mesmo incipientes, impunham a instalação de estações. Estas estações recebiam nomes geralmente escolhidos pela própria direção da ferrovia, muitos deles de origem indígena, muito eufrônicos: Içá,
Inajá, Tapiocanga, Ubatã, Caraíba, Caturama. Para a estação erguida junto ao povoado da Rua do Fogo, o nome se escolheu como uma homenagem. Adotou-se o patronímico de um homem que a mereceu por toda a sua vida e que era, na oportunidade, o ministro da Aviação, José Pires do Rio. Correspondeu a escolha a um ato de gratidão por quem, do alto posto que honrava, via um realismo a toda a extensão do território nacional. Ao despejar sobre as obras da ferrovia em andamento a sua energia moça e experimentada, o ministro não apenas criou condições para o erguimento de uma cidade, conquistou o estado de Goiás para o Brasil, em termos efetivos de verdadeira ocupação econômica. Os meninos na estação, a bandeja tá vazia, a miséria tá no bolso pra tentar comprar feijão. Vai embora, vai em Minas, uma dentro meu sertão. Vai embora, vai em Minas, uma dentro meu sertão. Fogo, seu foguista, tá com o pé, seu maquinista, tá na frente, vem um túnel, tá escuro pra danar. Vai embora, vai em Minas, uma dentro meu sertão. Vai embora, vai em Minas, uma dentro meu sertão. Novo cruzeiro já passou e queixada vem aí. Vai embora, vai em Minas, que as moças lá da fazenda, apesar de solitárias, te farão uma saudação. Que apesar de solitárias, te farão uma saudação. Vai embora, vai em Minas, agradar a revolução. Deixa esse povo do vale sem nenhuma condução. Você não tem culpa alguma, pois você não pensa não. Você não tem culpa alguma, pois você não pensa não. Um dia você já volta e satisfaz esse povão que tá com muita saudade do café com pão. Manteiga não, café com pão, manteiga não. 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 Vai embora, vai em Minas, agradar a revolução. Deixa esse povo do vale sem nenhuma condução. Você não tem culpa alguma, pois você não pensa não. Você não tem culpa alguma, pois você não pensa não. A
estrada de ferro Goiás começou a ser construída em 1911 e na década de 50 funcionava em toda a sua extensão, ligando o estado à cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro. De lá chegava-se de trem ao sul e sudeste do país. Isso permitiu o crescimento da produção e do comércio em Goiás, até então dominados pelos mineiros. A Rede Ferroviária Federal S.A. foi uma empresa estatal criada em 1957. Ela incorporou todas as ferrovias do governo federal pelo país, incluindo a Estrada de Ferro Goiás. Mais tarde, durante a construção de Brasília, foi impulsionada a criação das rodovias. A Companhia Mogiana, que foi o embrião ferroviário, a pioneira do Triângulo Mineiro, trouxe no final do século XIX as grandes transformações que mudaram o curso da história dessa região, sendo o marco inicial da ferrovia em Campinas, São Paulo e Araguari como ponta da linha. Em 1888, a Mogiana inaugurou sua primeira estação ferroviária no Triângulo Mineiro, Estação de Jaguara. Um ano depois, em 1889, as estações de Sacramento, de Uberaba e de Conquista. 6 anos depois, em 1895, a estação de Uberlândia, antiga São Pedro de Uberabinha, e no dia 15 de novembro de 1896, a estação ferroviária de Araguari. Em 2020, ano atípico assinalado em todo o planeta devido à pandemia que assolou o mundo, Araguari comemora os 124 anos da chegada da ferrovia no município e os 109 anos da inauguração do primeiro trecho da Estrada de Ferro Goiás, em Araguari, Triângulo Mineiro. O livro retrata em especial a saga da Estrada de Ferro de Goiás, responsável pelas grandes conquistas alcançadas desde o início do século XX, pela região do Triângulo Mineiro e sul de Goiás, numa grande integração dos estados de Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo. As obras da construção da Goiás iniciaram 13 anos após a implantação da Mogiana em Araguari, com o assentamento da primeira estaca inaugural da companhia, em 14 de dezembro de 1909. Tendo seu primeiro trecho ferroviário de Araguari a Engenheiro Bitu, na divisa dos estados de Minas Gerais e Goiás, com 53 quilômetros de extensão, inaugurado no dia 28 de setembro de 1911. A Estrada de Ferro Goiás constituiu-se como instrumento imprescindível para o crescimento, progresso e desenvolvimento de diversos municípios beneficiados por essa ferrovia. Dos trilhos e da vocação ferroviária surgiram vários povoados que se transformaram em distritos e municípios, que vieram se destacar no cenário político e econômico do estado de Minas Gerais e de Goiás. 17 cidades foram cortadas pela linha de ferro da Goiás, sendo apenas uma no Triângulo Mineiro, Araguari, e as demais em Goiás: Anhanguera, Cumari, Goiandira, Catalão, Ouvidor, Ipameri, Urutaí, Pires do Rio, Vianópolis, Silvânia, Leopoldo de Bulhões, Anápolis, Bonfinópolis, Senador Canedo e Goiânia. Depois de várias alterações de traçados da ferrovia, desde o início de sua construção, a estrada deveria chegar à cidade de Goiás Velha, primeira capital do estado goiano. Desse traçado foram construídos 478 quilômetros de via permanente da ferrovia, sendo 430 quilômetros da linha tronco no trecho Araguari a Goiânia e 48 quilômetros do ramal de Jarina em Leopoldo Bulhões a Anápolis, totalizando 53 quilômetros em solo mineiro, correspondendo a 11% da ferrovia, e 425 quilômetros em solo goiano, equivalente a 89% de toda a estrada. Destaca-se ainda a construção do ramal de Goiandira, linha de Catalão, de Goiandira a Ouvidor, com seus 46 quilômetros de extensão. Agora vamos acompanhar a linha tronco que sai daqui da cidade de Araguari, passando pelo Roncador e chegando nas estações de Pires do Rio e Engenheiro Balduino.